Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 4º ano do Colégio Emaús. Turma, nessa aula será a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. São as páginas do livro de História e algumas perguntas complementares. Páginas 237 e 238. Para responder às questões que seguem, pede para observar essas imagens. Imagem A, imagem B, imagem C e imagem D. A gente observa aqui que tem um agrupamento de pessoas, né, na imagem A. Na imagem D, algumas pessoas parecem que imigrantes japoneses trabalhando. Na imagem B, outro agrupamento de pessoas em uma área rural. E na imagem C, mais um agrupamento de pessoas em uma área rural também. Você deve ter percebido que as imagens estão sem legendas. Escreva a letra correspondente a cada uma das legendas abaixo de acordo com a sua respectiva imagem. As legendas são essas, tá? Imigrantes italianos no pátio central das hospedarias dos imigrantes de São Paulo, cerca de 1890, corresponde à imagem A. Imigrantes japoneses trabalhando em plantação de café em 1930. Corresponde à imagem D. Imigrantes alemães em sua propriedade no núcleo Campos Sales, Campinas, em São Paulo, no ano de 1920. Corresponde à imagem B. Família de negros residentes em Blumenau, na década de 1940. Corresponde à imagem C. As questões que vêm a seguir, gente, é preciso fazer a leitura dessas imagens para poder respondê-las. Imagem 1. Da imagem 1 tem uma garota, né, fazendo a leitura. 18 de dezembro, Dia Nacional dos Imigrantes. Determinação da Organização das Nações Unidas, em 18 de dezembro de 1990. Nessa data, a ONU adotou a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os trabalhadores imigrantes e dos membros de suas famílias. Tal medida tornou-se necessária para garantir aos 200 milhões de imigrantes existentes no mundo. Imagem 2. Tem a figura, a imagem de José de Alencar Gomes da Silva, vice-presidente da República Federativa do Brasil de 2003 a 2010. Foi elaborada uma lei 11.687 em 2 de junho de 2008. Dispõe sobre a instituição do Dia Nacional do Imigrante Italiano e dá outras providências. Ou seja, então, o Dia do Imigrante Italiano, ele está previsto em lei, né? Imagem 3. A imigração japonesa no Brasil tem como marco inicial a chegada do navio Kassato Maru a Santos, no dia 18 de junho de 1908. A embarcação trouxe numa viagem de 52 dias os 781 primeiros imigrantes e 12 passageiros independentes. Num país de idioma, costumes, clima e tradição completamente diferentes, os primeiros imigrantes japoneses trouxeram consigo esperança e sonhos de prosperidade. Eles vieram com um sonho de enriquecimento no Brasil, né? E com a ideia de fazer riqueza e retornar ao seu país de origem. Imagem 4. Tem aqui ao fundo, né, mostrando umas construções, representa a Fazenda Brejão, que pertence a Francisco Schmidt, imigrante alemão que em seu tempo foi o maior produtor individual de café do mundo. Imagem 5. CNN relata histórias de imigrantes latinos em São Paulo. De acordo com reportagem da última terça-feira, no site da emissora de televisão americana CNN, o crescimento econômico do Brasil está atraindo imigrantes de várias partes da América Latina para o país. Isto representa uma mudança de perfil. Há décadas, o Brasil enviava emigrantes aos países desenvolvidos. Porém, com o fortalecimento da economia, está recebendo imigrantes das nações vizinhas que buscam melhores condições de vida.
Segundo a emissora, há cerca de 2 milhões de estrangeiros no Brasil, tanto legais como ilegais. Muitos são operários da Bolívia, Peru e Paraguai. Alguns vêm inclusive de Angola, da África, né? Operários são trabalhadores da indústria, tá bem? Essa reportagem, gente, ela é de 2013, né? O acesso a essa reportagem foi em 2013, na realidade. Ela é de 2011. A gente tem que ficar atento a essas informações, porque estes dados eles podem ter alterado ao longo do tempo, tá? Imagem 6. Na imagem 6 está mostrando o bairro da Liberdade, né, que é um bairro predominantemente japonês, predomina a cultura japonesa, e fala sobre as tradições destes povos, né, dessa cultura no bairro da Liberdade. Esse bairro está localizado na cidade de São Paulo, né, e foi fundado inicialmente pelos japoneses. Vamos agora responder as questões, páginas 242 a 244. Número 1. Qual é o assunto comum a todas as imagens? O que você sabe sobre este assunto? É uma resposta pessoal, tá bem, gente? Mas as imagens, elas retratam sobre os migrantes japoneses, italianos e alemães aqui no Brasil, quando eles chegaram, como eles viviam, né? A cultura desses migrantes. Número 2. As imagens 3 e 6 fazem referência ao mesmo povo. Que povo é esse? Japonês, a imagem 3 retrata o navio Kasato Maru, que aportou em Santos no dia 18 de junho de 1908 com 781 japoneses. Qual relação você pode estabelecer entre as imagens 3 e 6? A chegada dos japoneses em 1908 a Santos, no estado de São Paulo, e um bairro japonês que é o maior reduto da comunidade japonesa na cidade de São Paulo. Reduto, gente, refere-se a um lugar, tá? Número 3. Ao longo deste estudo, você verá que muitos imigrantes vieram para o Brasil em busca de condições melhores do que as encontradas em seu país de origem. Só que estavam enganados. Não raro, a situação de trabalho aqui era péssima e os salários baixíssimos. Historiadores afirmam que grande parte dos imigrantes tinha condição de trabalho semelhante à de escravos, mas não todos. Alguns eram até mesmo ricos. Comprove essa afirmativa com informações retiradas de uma das imagens anteriores. É afirmativa que alguns eram até mesmo ricos, tá bem? Na imagem 4, afirma-se que Francisco Schmidt, imigrante alemão, proprietário da fazenda Brejão, era o maior produtor individual de café do mundo em 1900. O Brasil continua recebendo imigrantes? Se continua, de que nacionalidades são? Sim, latino-americanos da Bolívia, Peru, Paraguai e também africanos da Angola, né? Continuando na mesma questão 4. Qual o principal atrativo que esses estrangeiros encontram em nossas terras? O crescimento econômico do Brasil nos últimos anos como grande atrativo, né, para que essas pessoas busquem aqui melhores condições de vida. E os brasileiros que emigram? O que buscam em outros países? Também buscam melhores condições de vida, embora nos últimos anos a situação tenha se modificado, né? Número 5. A imagem 2 traz informações sobre uma data importante. Que data é essa? 21 de fevereiro. O que se comemora nesse dia? Dia Nacional do Imigrante Italiano. Quem instituiu a comemoração? O Congresso Nacional e ou então vice-presidente da República José de Alencar. Na sua opinião, qual a razão para se instituir a referida data?
Reconhecer o imigrante italiano como integrante, né, do povo brasileiro. Reconhecer a importância desse imigrante também na formação da população brasileira, da cultura, da culinária, né? Resolva a palavra cruzada e conheça o nome dos países de origem de vários imigrantes que vivem no Brasil. Um dos países latino-americanos do qual o Brasil vem recebendo muitos imigrantes nos últimos anos. Bolívia. Número 2. País de origem de Francisco Schmidt, o maior produtor de café do mundo em 1900. Alemanha. 3. País de origem dos imigrantes que tem seu dia comemorado oficialmente no Brasil em 21 de fevereiro. A Itália, né? 4. País de origem dos imigrantes que chegaram a Santos no dia 18 de junho de 1908, a bordo do Kassato Maru, do Japão, né, gente? 5. Um dos países latino-americanos do qual o Brasil vem recebendo muitos imigrantes nos últimos anos. Paraguai. O país africano do qual o Brasil tem recebido imigrantes mais recentemente, Angola. 7. Um dos países latino-americanos do qual o Brasil vem recebendo muitos imigrantes nos últimos anos, Peru. Agora a página 270. Como eram as condições de trabalho nas fábricas paulistas no início do século XX? Os salários eram baixos, as jornadas de trabalho eram extensas, longas, né? E os trabalhadores não possuíam praticamente nenhum dos direitos que hoje estão na legislação. Eles tinham a mão de obra extremamente explorada, né? Número 2. Os emigrantes aceitaram passivamente as condições de trabalho nas fábricas? Justifique. Não, né? Eles se revoltaram, eles fizeram protestos, eles fundaram sindicatos, lideraram greves e exigiram melhoria nas condições de trabalho e melhorias também no salário, nas condições de moradia também, que eram bem ruins, bem precárias, né? Número 3. Por que os descendentes de italianos nascidos no Brasil podem adquirir cidadania italiana? Por conta da descendência, né, do direito de sangue. Na Itália, para se definir se um cidadão é ou não italiano, adota-se o critério chamado jus sanguinis, ou seja, direito de sangue. Não é necessário que a pessoa tenha nascido em território italiano. Basta que seja descendente de italiano. Número 4. É comum ouvir que o povo brasileiro se formou da mistura de africanos, índios e portugueses. Com base no que você estudou, explique por que essa afirmativa é limitada. Bom, nós vimos que a formação da população brasileira contou com a participação de outros povos, né? A miscigenação da população brasileira contou com diferentes grupos, como os espanhóis, italianos, os árabes, alemães, japoneses, indianos, entre outros, né, que vieram aqui para o território brasileiro e também possuem a sua contribuição no nosso processo de formação cultural, formação populacional. Agora nós vamos corrigir as atividades complementares. Número 1. Segundo a Organização das Nações Unidas, que dia é comemorado o Dia Nacional do Imigrante? Dia 18 de dezembro. Quais foram os povos que contribuíram para a formação da população brasileira? Indígenas, portugueses, africanos, japoneses, italianos, alemães, indianos, espanhóis, entre outros. Número 3. O que é um sindicato de trabalhadores? Associações de trabalhadores de determinadas profissões
que visam a defesa dos interesses de seus membros, ou seja, é a organização que os profissionais realizam para lutar por seus direitos, né, para ter a melhora dos serviços que são oferecidos a esses trabalhadores. Esses sindicatos, pessoal, eles atuam junto às empresas para não permitir que as empresas abusem da mão de obra de seus funcionários e que as empresas cumpram com a legislação vigente. Bom, finalizamos a nossa correção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. E lembrem-se, juntos no caminho certo.